Olá, colegas. Bom dia a todos. Eu sou o professor Mauro e vou estar gravando aqui agora o nosso material de matemática para essa semana, ok? Essas serão, então, as aulas do sexto ano, tudo bem? Nessa semana passada, nós estudamos bastante a questão da divisão dos números. Por exemplo, vamos supor que eu queira dividir o número 81 por 4. O que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar encontrar um número que multiplicado por 4 vai dar ou 81 ou o mais próximo possível de 81. Tudo bem? Então, eu vou ter que 4 vezes quanto vai dar um número próximo de 81. Tudo bem? Vamos fazer aí 4 vezes... Vamos fazer 20 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Então, 4 vezes 20 é igual a 80. Então, 81 menos 80 nos sobra 1. Então, eu tenho um número que foi dividido por outro, temos a quantidade que vai ser destinada para cada um, e temos um resto, tudo bem? Então, essa semana a gente estudou bastante esses processos e chegamos em alguns critérios que podem ser definidos como critério de divisibilidade para que a gente consiga justamente tornar esse processo mais prático. Tudo bem? Então, vamos ver aqui um por um. O número ele vai ser divisível por 2 quando esse número ele for par, ou seja, quando o seu algarismo das unidades terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Algarismos das unidades, para quem não lembra, vamos supor que eu tenho o número 737. Veja bem, esse número ele vai ser composto por unidade, dezena e centena. E aí eu posso ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, de milhão, bilhão e assim sucessivamente. Quando esse algarismo das unidades for um algarismo par, ou seja, for 0, 2, 4, 6 ou 8, isso vai fazer com que esse número qualquer seja um número divisível por 2. Ou seja, na divisão por 2, não vou ter resto, não vai me sobrar nada. Na divisibilidade por 3, um número natural, lembrando, estamos falando dos números naturais, o grupo dos números naturais é representado aqui pela letra N, e são todos os números positivos, incluindo 0, 0, 1, 2, 3, e assim infinitamente. 1 milhão, 3 milhões, bilhões, trilhões, não interessa. Qualquer valor que seja positivo faz parte do grupo dos números naturais. Então, um número natural qualquer, ele vai ser divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Veja bem, considere aqui o número 855. O que seria a soma dos algarismos? Seria eu somar esses valores. Quanto que é 8 mais 5? 8 mais 5, 13. Quanto que é 13 mais 5? 13 mais 5, 18. 18 é um número divisível por 3. Certo? Eu tenho 6 vezes 3, 18. Então, como 18 é um número divisível por 3, então implica eu dizer que 855 também vai ser um número divisível por 3. Tá? Na divisibilidade por 4, o número natural de 3 ou mais algarismos, ele vai ser divisível por 4 se ele terminar em 0, 0, certo? Ou ainda, se os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Ok? Então, vamos supor aqui a apostila, lá na página, para quem quiser acompanhar, 109, tá, gente? Ele dá um número de exemplo aí, 14.252. O número, ele dá duas condições para a divisibilidade por 4. Ou o número ele tem que ser os dois últimos algarismos 0, 0, ou então a soma esses dois últimos algarismos tem que ser um número divisível por 4. Por exemplo, aqui é o número 52. 52 é um número divisível por 4. Okay? E o que implica que o número 14.252 também será um número divisível por 4. Certo? O número ele vai ser divisível por 5 toda vez que os algarismos da unidades for 0 ou 5. Vamos supor que eu tenho o número 780. Algarismo das unidades, lembramos aqui do exemplo de cima, as unidades é o meu último algarismo. Toda vez que esse algarismo for 0 ou 5, implica que esse número será divisível por 5. Tudo bem?
A divisibilidade por 6, ela depende imediatamente da divisibilidade por 2 e por 3, certo? Se o número é divisível por 2 e também é divisível por 3, então ele será divisível por 6. Tudo bem? Atenção a essa parte, porque isso vai ser o que vocês vão ter que analisar aí no exercício da página 110, que eu vou passar, tá? A divisibilidade por 8, um número natural de 4 ou mais algarismos vai ser divisível por 8 se terminar em 000, ou seja, se os 3 últimos algarismos forem 000. Lembrando que estamos falando de um número natural de 4 algarismos ou mais. 4 algarismos ou mais, por exemplo, 1658. É um número com 4 algarismos. 1, 2, 3 e 4. Então, 4 ou mais. Ele será divisível, estamos falando do 8, tá? Ele será divisível por 8, por exemplo, vou pensar em outro aqui, 1743. Aleatório, tá, gente? Então, tem que ser um número de 4 algarismos ou mais. Ele será divisível por 8 se ele terminar em 00, né? E se esses 3 números finais forem 0, 0 e 0, ok? Ou ainda, se esses números formarem um número divisível por 8. Por exemplo, nesse caso aqui é o 743. Na apostila de vocês, lá na página 110, temos aí o caso 164 e o 760. Números onde os 3 últimos algarismos formam esses valores. Tudo bem? Na divisibilidade por 9, a soma dos dígitos tem que ser múltiplo de 9. Tudo bem? A soma de todos os valores, igual fizemos aqui para a divisão por 3, tudo bem? E a divisibilidade por 10, o número natural ele vai ser divisível por 10 se o último algarismo for 0. Ok? Apenas nessa ocasião. E aí, então, eu deixo os exercícios para vocês, tá? Lá na página 110, o exercício 1, e na página 112, o exercício 5. Tudo bem? São todos exercícios para vocês estarem praticando aí essas questões. Tudo bem? Então entramos aí num outro assunto que a gente falou um pouco também, foi essa questão dos números primos e dos números compostos, iniciando aí na página 113 do material de vocês, tudo bem? Os números primos serão valores que terão apenas 2 divisores, certo? Ou por 1 ou por ele mesmo. Eu dei o exemplo aqui, ó, do número primo 5. O 5 ele pode ser divisível por 1, e quando eu digo a divisão, ele tem que ser exata, tá, gente? Ou seja, sem resto, o resto tem que ser 0. Então, ou seja, quando eu divido 5 por 1, eu tenho o resto 0. Quando eu divido 5 por 5, eu também tenho o resto 0. Agora, não existe nenhuma outra ocasião em que eu divida o 5 por outro valor e que o meu resto também seja 0. Então, isso torna dele, né, faz dele um número primo, onde ele só é capaz de ser divisível por 1 e por ele mesmo. Já o número composto possui a qualidade inversa. Ele é divisível por 1, por ele mesmo, tudo bem, mas também por outros valores. Eu dei exemplo aqui ao número 14. Certo? O número 14 possui mais de 2 divisores, certo? Que é o caso que os números primos só possuem 2 divisores. Tudo bem? O número 14 pode ser dividido por 1, tranquilo, e eu tenho o resto 0. Se eu pegar 14 e dividir por 1, eu vou dar tudo, 14. Se eu pegar 14 e dividir por 14, eu vou dar 1 para cada. Então, tranquilo. Só que o 14 também pode ser dividido por 7. 14 dividido por 7 vai dar 2, porque 7 vezes 2 é 14. Então, ele já entra aí na classe dos números compostos, que possuem mais de 2 divisores, ok? Se o número possui essa característica, ele vai ser um número composto, caso contrário, ele será um número primo. Então, eu passo alguns exercícios para vocês novamente, lá na página 116, exercício 1 e o exercício 3. Tudo bem? E aqui, então, só para deixar um material extra, certo? A questão dos números positivos e números negativos, onde estamos estudando o grupo dos números naturais, certo? São todos os números positivos inteiros, incluindo o 0.
e entramos aí com os números inteiros, dos grupos dos números inteiros. Esse inteiro aqui de cima é que não são números fracionados, tá bom? Os números do grupo dos números inteiros agora envolvem os números negativos, é uma coisa que a gente vai estudar um pouco mais na frente, tá? Aqui os números negativos. Esses números negativos, eles são representados com sinal de negativo, ok, antes de cada valor. Eles estão presentes, ó, isso daqui a gente tem visto bastante, né? Esse termômetro aqui medir a temperatura das pessoas. E ele marca valores positivos e negativos, porque a temperatura, ela pode ser uma temperatura ou muito quente ou muito fria. Aqui, no nosso país, dificilmente nós vamos conseguir marcar temperaturas negativas. Porém, as temperaturas, elas oscilam de acordo com essa forma. Da mesma forma, em o nível do mar, acima do mar são números positivos e abaixo do nível do mar, números negativos, ok? E aí o saldo da nossa conta também. Provavelmente vocês vão passar por isso ao longo da vida, e esse saldo pode ser que fique negativo em alguns momentos. Significa aí dívida, certo? Então aí, após a inserção, tínhamos então os números naturais, o 0, do 1 em diante, todos os números que eram positivos. Agora, ao adicionar os números negativos, nós definimos uma reta numérica. Uma reta numérica, ela possui uma origem, o 0, o que é o marco inicial, onde, para um lado, eu tenho números positivos e, para o outro lado, eu tenho os meus valores negativos. Tudo bem? Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Façam os exercícios e qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo. Tudo bem?